Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Vida Plena, um programa da Web TV Constante TV. O objetivo desse programa é trazer informações sobre saúde, bem-estar, para que você tenha uma vida plena, física, emocional e espiritual. Eu sou a doutora Valquíria Tupinambá, eu sou médica dermatologista e sou uma das apresentadoras do programa Vida Plena. Não esqueça de curtir os nossos vídeos, de comentar, de compartilhar, se inscrever no canal da Constante TV e ativar os sininhos para as notificações para você ficar sabendo dos novos vídeos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Borges, também sou um dos apresentadores do Vida Plena e é um privilégio, é um prazer estar com você em mais uma noite nesse programa então direcionado às famílias, voltado à saúde, como já foi dito. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por estarem ligados na nossa Web TV. Bem-vindos novamente à Constante TV. Vamos lá. Eu e o Alexandre somos os apresentadores. O Alexandre hoje ele não vai estar como apresentador, hoje ele está como entrevistado. Certo, vamos bater um papo. Fala um pouco sobre a sua especialidade, né, Alexandre, para as pessoas entenderem a conversa que nós vamos ter aqui. Então, Valquíria, eu sou otorrinolaringologista, né? Atuo aqui em Manaus e hoje escolhemos falar sobre um tema bastante relevante, uma incidência bastante importante muito aqui comum. Na nossa região. Quem é que não tem alguém da família, alguém próximo, fungando o nariz, gente? Muito comum. Então falaremos sobre rinite alérgica. Sobre as rinites. As rinites de um modo geral. Né? Então eu vou começar. Alexandre, fala um pouquinho o que é a rinite. Então, rinite... E tem vários tipos, né? Sim, vários tipos. A definição de rinite é um processo inflamatório da mucosa que reveste a estrutura intranasal. Então, a gente tem o revestimento interno no nariz, é a mucosa nasal, e quando há algum processo inflamatório da mucosa nasal, a gente está diante de um quadro de rinite. É uma inflamação, então, né? Por dentro do nariz, assim, para ser bem objetivo com quem está aí, o nariz inflama por dentro, assim, né? Essa parede do nariz. O nariz inflama por dentro. E essa inflamação pode ter várias causas. Várias causas, né? Então, quando a gente fala rinite, a gente está falando, na verdade, de um termo muito genérico, né? A gente está falando só dessa inflamação da mucosa. Isso. E podem ter vários tipos de rinite. Vamos lá, Alexandre, quais são os tipos de rinite? Então, geralmente, a rinite o tipo da rinite diz respeito ao agente etiológico. Por exemplo, se essa inflamação da mucosa decorre de um micro-organismo, de um germe especificamente... Uma bactéria. Uma bactéria, um vírus, a gente está diante das rinites infecciosas. Que então, também são bem comuns, né? Muito comuns, né? Bastante comuns aqui na nossa região, devido a características climáticas, a situação do calor, da umidade. Então, isso favorece com que hajam perdas da continuidade ali da mucosa nasal e aí, consequentemente, germes podem colonizar a mucosa e infectá-la, inflamá-la, levando a uma rinite, então, infecciosa. Infecciosa, né? Essa que uma vez tipos. inflamada por a bactéria pode levar a outras rinites. Às vezes piora da rinite alérgica porque teve uma rinite infecciosa. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Geralmente, então, na verdade, geralmente é o contrário. Né, Alexandre? Isso, geralmente é o contrário. Então, a primeira rinite, o primeiro tipo de rinite é a rinite infecciosa. Infecciosa. A rinite alérgica, que é a mais comum, geralmente quando a gente fala, o paciente fala, eu tenho rinite, a gente já imagina que é alérgica, que seja alérgica. A rinite alérgica é aquela rinite crônica, arrastada, sazonal, que tem característica de piora em determinados momentos, e ela é causada pelos alérgenos. Que aí partículas poluentes, poeira, fumaça, ácaros, que não deixa de ser um micro-organismo, mas eles desencadeiam um processo alérgico. Uma outra via, né, uma outra via. E aí, essa é a rinite alérgica. Quedas bruscas de temperatura, ou então o inverso, né, elevações de temperatura,
o choque térmico, você está num ambiente refrigerado e de repente... Então é verdade isso. Porque Sim. a nossa mãe, quando é criança, né? Menino, não abre essa geladeira que tu tu veio de fora com o corpo quente. Então essa mudança pode mudar mesmo também a mucosa, a estrutura, e desencadear. E instantaneamente, Valquíria, é alguma coisa que pode acontecer assim de uma forma muito rápida. Instantaneamente. A gente tomar um picolé, tomar um sorvete já pode, já é suficiente. Engurgitam ali os vasos da mucosa nasal, há uma obstrução e aí aquela cascata ali alérgica. Então é verdade, a mãe fala, não toma sorvete que está gripada, é porque tem uma relação. Tem uma relação, não é mito. Não é mito não, né? Não é crendice, né? É muito comum essa história do choque térmico, a gente precisa dormir com ar-condicionado, falando especificamente na nossa região, né? Então você imagina, você passa a noite toda no ambiente refrigerado e de repente você acorda, o seu despertador toca, você levanta e aí você desliga o ar, abre a porta e vai a outros cômodos da casa. Você abriu a porta do quarto que saiu, adentrou uma sala, enfim, já é uma outra temperatura totalmente diferente. E pisar no chão gelado é isso também? Que a mãe fala para não dar descarga. Mesmo, sempre porque você está frio e pisa no local, tanto quente ou gelado vai ser isso, né? Vai haver. Então, a gente até orienta a colocar uma sandalinha lá isso chega a ser uma orientação mesmo para quem sofre de rinite. É uma orientação. Calça e daí levanta, né? Evita essa mudança brusca de temperatura. E aí, já falando um pouquinho sobre essa história de que a gente acha que é crendice, a mesma coisa cabelo. Lavar o cabelo à noite? Lavar cabelo à noite. Sim. Ah, doutor, mas eu lavo o cabelo, mas eu seco o meu cabelo, eu uso secador. Mas teve a diferença de temperatura, né? Que não é para ter. Mas o couro cabeludo demora muito a secar. Às vezes os fios estarão secos, né? Mas o couro cabeludo não. Aquilo retém umidade, você vai dormir. Não, eu falo, quando o meu filho tem 10 anos, quando ele fica gripado, eu falo, João, tu não molha teu cabelo de noite. Só que às vezes vai tomar banho, esquece lá, molhar, mamãe, molhei tudo. Ainda mais menino, né? Que homem sempre molha tudo. Sua, né? E parece que não existe um banho para nós homens, sem que não seja cabelo, né? Molhar o cabelo. Ah, mas é cabelo curto, seca rápido. Seca fio, mas retém alguma umidade. E aí isso desencadeia rinite. Eu vejo com frequência essas situações. Então, esse é um outro tipo de rinite que é alérgica. Então é alérgica, mas não é de ácaro, de poeira. Isso. Tem a ver mais com essas questões de temperatura. De temperatura. Falando de temperatura, existe uma outra rinite que também tem total relação com isso. Então, a gente já falou de 3 rinites. Peraí, a rinite infecciosa, a rinite alérgica em si mesmo, por ácaro, por poeira. Isso. Essa rinite por mudança de temperatura corporal. Isso. Tá. E nesse grupo de rinites por mudança de temperatura corporal, ainda tem uma rinite vasomotora. A rinite vasomotora, ela tem uma relação com simpático e parasimpático, aquelas vias do sistema nervoso autônomo. De quem faz atividade física? Isso, quem faz atividade física, de repente, e tem relação com temperatura também, não só atividade física, mas tem relação com temperatura, ou seja, esse sistema nervoso, o autônomo, ele age por essas duas vias, você sabe disso, e geralmente o que uma via faz, a outra desfaz. É mais ou menos assim. E eles caminham, né? Mas há uma assincronia do simpático com o parasimpático, e isso desencadeia, leva ao engurgitamento da mucosa, os mesmos dos vasos, sintomas de rinite, nariz escorrendo, coceira no nariz. Isso. Essa rinite, a vasomotora, ela é bem interessante. Assim, quando o paciente chega e fala para mim assim, doutor, fala para nós, né, otorrinos, doutor, a minha rinite, ela é interessante. Se eu deito para um lado, o meu nariz, a narina que fica para baixo... Acontece mesmo quando a gente está, às vezes, gripado, né? Pois, a narina que fica para baixo congestiona. Se eu mudo de posição, se eu troco... Ao contrário, muda a de baixo, a que porque fica... tem a ver com esses vasos, né? Tem a que ver. estão mais dilatados, muda de posição. Menos dilatados, né? Muda de posição. Levando então um pouco para o lado da minha área, que eu sou dermatologista, né? Tudo isso que o Alexandre está falando, que piora a rinite, que pode desencadear a rinite, também desencadeia urticárias. Então a gente tem urticária, né? Que é do exercício, chama de urticária colinérgica. Mesma coisa, o paciente vai correr na esteira, depois está todo vermelho, começa a se coçar. Paciente que se coça depois de mudança de temperatura, vai tomar um banho muito quente, aí lá começa a se coçar. Então, assim,
São via o corpo, né? Parecido, igual, né? Só que o alvo, às vezes, é a pele em algumas pessoas, né? E em outras pessoas vai ser o revestimento do nariz. Rinite, asma, urticária, né? Isso, são todas, eu digo para os meus pacientes quando apresentam dermatites atópicas, né? Olha, o que você tem é como se fosse uma rinite que dá na sua pele, é como se fosse uma asma que dá na sua pele, Perfeito. né? Porque as doenças, a gente estuda compartimentalizada, né? A gente estuda rinite, mas na verdade, quantos pacientes de rinite alérgica teu não tem também uma dermatite atópica, né? Muito não tem comum. uma Coexistem dermatite. essas situações. A asma, né? a rinite e a dermatite, a tríade da atopia que a gente fala, né? A gente pode perguntar, pode avaliar, olha as dobrinhas. Vai encontrar, né? Vai Se encontrar. for uma rinite alérgica, né? Uma coisa que é interessante, Valquíria, sobre rinite alérgica, e daí voltando à Tá alérgica... voltando para alérgica mesmo, porque a gente falou de 4 tipos, né? Isso. Agora, especificamente em relação à alérgica, que a gente só define a rinite alérgica, teoricamente, quando o paciente tem testes alérgicos positivos. Tá. Porque senão, às vezes, ele acha que é alérgico, mas pode ser... De repente é só essa vasomotora, né? Então, assim, é mandatório, a gente fecha diagnóstico de rinite alérgica quando a gente tem testes alérgicos positivos. E como é que são? Como é que faz esse teste? Então, é sangue? Existe a modalidade. Na verdade, existem 3 tipos básicos de testes alérgicos, né? O prick teste, que é aquele dos furinhos, geralmente no antebraço. Que é o mesmo que a gente faz para dermatite também na pele. Pronto, o mesmo que vocês utilizam também. Tem o PET teste, que é aquele das bandagens, dos adesivos, que daí também... Ou nas costas, no braço, né? Coloca, fica geralmente alguns nas dias costas, ali com ele, né? 48 horas, Isso. né? Para depois fazer a leitura. O prick, 15 a 20 minutos você já tem a resposta, né? E tem o RAST teste, que é o sanguíneo. Que é o sanguíneo. Vai procurar tipo os anticorpos contra aquele alérgeno, aquele alérgeno. Então, basicamente, esses os 3 tipos principais. Mas não precisa fazer os 3. Tu faz os 3 para dar um diagnóstico de rinite? Como é que tu faz essa... Eu não faço os 3. O prick é muito legal porque você tem resposta no consultório, entre 15 e 20 minutos, né? Então, lembrando que geralmente é feito no antebraço, você vai aplicar pequenas, uma gota do alérgeno, né? De sensibilizado, enfim. E aí você faz vários furinhos, cada furinho desse com um alérgeno específico. Só para quem está ouvindo a gente, quais são esses alérgenos? É um pedacinho, tipo um pedacinho de ácaro, né? Que eles colocam. Um fragmento de ácaro, de poeira, de leite. Pelo de animal? Pelo de animal. Tem os kits prontos, né? Pelo de animal, inúmeros, né? Vários. Né? Camarão, alimentos, de um modo geral. Alimentos também, né? Camarão, isso, alimentos, porque os alimentos ovo, também podem desencadear, né? A rinite alérgica, tá, gente? Glúten. Não é só o que está no ar você respirando, né? Sim, glúten, lactose ou demais proteínas do leite, né? Enfim, então são colocadas pequenas frações desses alérgenos em pontinhos próximos uns dos outros, né? E aí 15 a 20 minutos depois você vai avaliar. O que você procura quando vai avaliar? A resposta é se há uma pápula, se há uma elevação naquela... Como se fosse uma alergia na pele. Como se fosse uma alergia, um caroço. Cria-se um carocinho. E coça também um pouco. E aí você sabe que se criou um carocinho naquele lugar que você injetou fragmentos de ácaro, ele é alérgico. Ele é sensível ao ácaro. A ácaro, né? E assim a poeira, aos alimentos... Depois vamos falar sobre alimentos. Esse é o que a gente chama de padrão ouro para dar o diagnóstico. Muito legal, porque você tem resposta muito rápida, né? Só que esse teste ele é bastante falho em crianças muito pequenas. A criança pequena ainda está em processo de desenvolvimento. Quantos anos? Pequena, quantos anos? Até 5 anos. Até 5 anos, né? Tem crianças totalmente atópicas, alérgicas ali já desde o nascimento, né? Sim. Aí você fica, será que é rinite alérgica? Ou é da atopia, né? Aí os pais chegam, doutor, eu tenho rinite, a esposa tem, provavelmente esse menino tem também, porque ele espirra, ele já não tem ele não tem uma coordenação perfeita, mas quando ele leva a mãozinha no nariz já é meio que coçando, tem coriza, grandes chances de ser alergia. Eu vou dizer o seguinte, a gente pode realizar um teste, mas como o sistema imunológico dele ainda não amadureceu assim, né? Isso, é imaturo, pode ser que a gente não tenha a resposta, e isso não quer dizer... não significa que ele não tenha rinite alérgica, que ele não seja rinítico, alérgico, né? Entendi. Mas assim, então, aí
para essas crianças seria interessante o RAST teste, que é a situação, ainda pode ser falho, ainda pode depender, porque é anticorpo, sim, às vezes ainda não houve uma sensibilização a todas as substâncias. Completa para aparecer a quantidade suficiente de anticorpos, né? Isso. Então, assim, consultório, precisa de uma resposta imediata? Prick teste. Se for algo assim que é um paciente já crônico, de longa data, a gente faz o RAST. Dosagem de anticorpos específicos. Que é no sangue, essa dosagem que ele está falando é no sangue, né? Isso, o RAST já é no sangue. É um exame de sangue. Vai ao laboratório, coleta sangue periférico, no vaso periférico, e aí a gente solicita também RAST teste para ácaro, fungo, poeira doméstica. E outra coisa, é comum, vem vários positivos ou geralmente só vem um positivo? Tipo, é só para ácaro ou não? É muito comum vir vários positivos. Vários positivos. Quando a gente começa a ler um RAST teste, assim, o resultado, você fala alérgico a camarão e frutos do mar, alérgico a chocolate. A hora que você fala de chocolate para a criança, é um desespero. Você fala assim com medo, né? É um desespero. Você imagina, criança alérgica a chocolate, ovo, eu tenho visto bastante alergia a ovo, e aí ovo já é muito delicado, porque tem vacinas com ovo, né? Que não devem ser feitas, né? Então eu já digo, olha, seu filho é alérgico ao ovo, então cuida da questão alimentar, mas também fica atento às vacinas, né? Porque tem aquelas vacinas que utilizam, mas sempre tem opção de vacina sem, né? Sempre tem mas opção. É importante ele saber, né? Para avisar e ele ser encaminhado para tomar uma vacina que não tem esse risco, né? Eu me lembrei de uma situação muito, muito peculiar e sempre que me vem à mente eu rio sozinho. Uma vez eu estava avaliando os testes de uma menininha de 6 aninhos, ainda é minha paciente há bastante tempo, e aí fui, né, olhando ali, e aí cheguei nos pelos de animais. Falei, e aí é uma alergia bem expressiva. Classifica em classes, 1, 2, 3, 4, 5. A dela era classe 5 a animais. E ela tinha um bichinho. Falei, você é alérgica a animal, você não pode ter contato, até haver uma desensibilização. A menina começou a chorar, literalmente chorar na minha frente. Olhou para a mãe dela e falou assim, mamãe, a piriguete não, desse jeito. A cachorra chamava piriguete. Ela começou a chorar porque, assim, não podia mais ter contato de repente. Mas realmente não tem que tirar o animal do convívio? O ideal é tirar e depois há a sensibilização, né? Gente, vamos a um rápido intervalo. A gente está estourando esse tempo do primeiro bloco e aí a gente volta falando mais sobre rinite alérgica. Fiquem por aí e nos acompanhem no próximo bloco. Olá, sejam bem-vindos novamente a esse novo bloco do Vida Plena. É muito bom ter você aqui, reafirmando. E a gente está batendo um papo sobre rinite alérgica, né? Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, compartilhe com seus amigos, aqueles que você quer que tenham acesso também a programas com conteúdos totalmente bíblicos, espirituais, realmente focados na situação real da condição humana, uma alternativa às TVs de canal aberto. Então, essas pessoas que você queira que elas também tenham acesso a um conteúdo de qualidade, sugira, indique, compartilhe a nossa Web TV, a Constante TV. E ative o sino de notificações para que você seja notificado, seja sempre lembrado e avisado de novos conteúdos. Vamos voltar então para o assunto que nós terminamos no último bloco, que o Alexandre falou sobre a questão dos pelos dos animais serem um desencadeante para as dermatites, para as rinites. Então, Alexandre, tu falaste que realmente precisa tirar o bichinho da casa, cachorro, gato. Infelizmente, num primeiro momento, sim. Isso é muito triste, né? Porque, assim, tem toda uma relação ali que, às vezes, a criança, o próprio adulto... né? De convívio, né? De convívio, de amor, de empatia, né? Então, assim, você, de repente, ter que chegar a uma situação... Mas é o que eu digo para os pacientes. É por um momento. Não dê o seu bichinho.
Ah, tá. Leve para um familiar que possa cuidar, né? Vai nos Depois finais que de melhorar, semana, pode voltar. É depois assim? pode voltar. É assim mesmo. Tá. Geralmente, quando a gente diagnostica, a gente pede para evitar o contato, para que haja descontinuidade do contato, e aí a gente começa o processo terapêutico, o processo de dessensibilização. E essa dessensibilização, ela pode demorar. Às vezes não é imediata, quase nunca é imediata. Quanto tempo, mais ou menos, para o cachorrinho poder voltar para o convívio da família? Se for muito rápido, em 6 meses. Caso contrário, até 2 anos. É um tempo, né? É um tempo. Mas aí vai lá... Explica assim, o que é essa... Eu entendo, mas o que é essa dessensibilização? O que é isso? Então, dessensibilizar é fazer com que o paciente possa ter... É como se a gente resetasse o sistema imunológico específico para aquele pelinho do animal. Para aquele alérgeno, no caso pelo animal. É como se a gente resetasse, apagasse a memória imunológica em relação àquele alérgeno que desencadeia a rinite alérgica nele, e aí reintroduzisse em frações homeopáticas. Frações homeopáticas são pequenas doses, pequenas frações. Tipo, para o sistema imunológico não ter aquela explosão aquela exacerbação sintomática. Se ele for aos poucos, é possível ele tolerar depois o cachorro na casa. Isso. Por exemplo, isso é feito como? Para sermos práticos, né, nesse sentido. Diagnosticamos alergia a pelo de animal. Então, eu vou indicar a imunoterapia para dessensibilização ao pelo de animal. As pessoas conhecem como vacina, isso. Né? E as vacinas, como se fosse uma vacina, que é a imunoterapia, elas são personalizadas. Ou seja, elas são encomendadas segundo o seu perfil alérgico, segundo o perfil alérgico daquele paciente. Que deu no teste dele ali, né? Isso. Eu não preciso que aquele paciente que não tem alergia a ácaro, que não tem alergia à poeira doméstica, que não tem alergia a chocolate... Faça a vacina para tudo isso, Para tudo isso. Tem vacinas que englobam, costumam ser mais caras, elas englobam, e aí eu vou escolher para essa vacina um paciente que tenha sensibilização a vários alérgenos, né? Mas se for um alérgeno específico, eu encomendo ao laboratório uma vacina, uma imunoterapia específica para desensibilizar, e a gente começa a cada 15 dias, depois estende para 21 dias, de 3 em 3 semanas, depois estende para aplicações mensais, até ele conseguir fazer um teste de tolerar de novo o bichinho em casa. Tolerar de novo. Só uma dúvida, não sei se você vai saber responder. Tem uma prevalência maior se é pelo de cachorro, gato ou não? Isso aparece tudo junto? Na minha prática clínica, eu vejo mais alergia a cachorro, a pelo de cachorro. É mais cachorro, né? Talvez em casa do que eu gato? creio que seja mais comum. Existe uma prerrogativa de que os gatos são mais limpinhos, apesar de não tomarem banho com a frequência que cachorros... Né? Tem uma história assim, né? Que eles se limpam, né? Tem a saliva deles, tem degradadores dos alérgenos e de impurezas de um modo geral, né? Então é mais comum, eu não sei estatisticamente te precisar. Mas na tua experiência você observa mais com o cachorro? Mais com o cachorro, eu vejo mais com o cachorro. E é interessante que o cachorro, ele pode, o paciente alérgico, ele pode ser alérgico ao pelo do animal e alérgico ao ácaro que o pelo do animal carreia. Porque tem ácaro em tudo, né? É difícil que tem alergia ao ácaro, eu fico imaginando, porque em todo ambiente tem ácaro. Inclusive no pelinho do animal, né? No corinho do animal, então tem ácaro também. Às vezes, e aí quando eu pego um paciente alérgico a ácaro, e que tem animal, eu digo, você cuida do ambiente, mas também cuida do seu animalzinho, né? Porque o pelinho dele e a pele dele são carreadores de outros alérgenos. De outros alérgenos, então tem essa situação ainda. A gente falou sobre, já estamos até falando em uma das possibilidades de tratamento, né? Mas a gente acabou conversando, mas Alexandre, fala um pouco. Quais são os sintomas mesmo da rinite, né? É só o nariz escorrer? Então, não é só o nariz escorrer. A rinite é uma doença que engloba vários sinais e sintomas, né? E principalmente a obstrução nasal, aquela congestão, aquele nariz entupido obstruído. Né? Aí, eu vou interromper, olha, eu quero que tu fale disso, mas eu sempre me lembro de uma coisa. Aí entra aqueles
falar um nome aqui que todo mundo conhece, os Sorine da vida, né? Tem gente que fica viciado naquele negócio. Os vasoconstritores, né? Os vasoconstritores nasais, depois a gente pode até voltar nessa situação. Não, vamos voltar, vamos falar dos sintomas então, termina os sintomas. Isso, os sintomas específicos são, assim, mais comuns são a obstrução nasal, o nariz entupido, congestionado. Doutor, o menino respira, meu filho só respira pela boca. A gente olha para ele, a boca está entreaberta. Aí a garganta às vezes dói porque respira pela boca. Aí resseca. A via respiratória habitual é a nasal, precisa ser a nasal. O que a gente tem aqui no nariz para proteger, para preparar o ar para adentrar a via aérea inferior, chegar aos pulmões? A gente tem as vibriças, que são os pelinhos nasais. Né? A gente tem os cornetos nasais, que são as turbinas nasais. Os cornetos aquecem, filtram e umedecem, umidificam o ar que a gente respira. Né? É por isso que então quando a gente dorme de boca aberta, seca a garganta. Seca. Essa via, a via oral, não é a via respiratória. A via oral é para comer, né? Para comer. A via respiratória é a nasal. Então, obstrução nasal, espirros. Os espirros podem ser aqueles espirros em salvas, sabe? Salva de palma, né? Um após o outro. Espirros em salvas, espirros sequenciais, também são chamados de esternutos. Doutor, eu fico até fraco de tanto espirrar. Eu espirro assim 20 vezes, uma após a outra, e aquilo mobiliza a musculatura. Assim, do que eu lembro de eu ter estudado otorrino, o espirro até é uma defesa, não é? É uma forma de expulsar. De tentar tirar aquilo, não é? Isso. Mas nem sempre é efetivo. Não, é só uma tentativa ali do organismo, sempre tentando se defender, né? Então, a obstrução, os espirros, a coriza. Coriza é aquela secreção clarinha, hialina, e tem que ser fluida. Essa cor, né, Alexandra? Porque se for outra cor, já pode ser outra coisa, né? Se for outra cor, aquela coisa mais espessa, mais catarral, mais amarelada, esverdeada, a gente já pensa numa complicação da rinite, que é a rinocinusite, né? Então, quando o processo inflamatório já adentra as cavidades paranasais, aos seios da face, e aí ali já retém secreção. E que é muito comum, né? Muito comum. Muito comum, né? É até, fazendo um parênteses, depois a gente volta para a sintomatologia, mas é até bem interessante, existem os termos atuais, rinite e rinocinusite. E não mais rinite e sinusite, como anteriormente. A sinusite... Imagina, não tem como estar só a cavidade inflamada. Primeiro inflamou aqui, né? No centro, tudo começou no nariz. No nariz, né? Então, assim, primeiro houve um processo inflamatório intranasal para depois se estender por contiguidade às cavidades paranasais. Então, os termos hoje, rinite e rinocinusite. É rinocinusite. Não tem só sinusite, porque não tem como existir uma sinusite sem ter uma rinite. A não ser que seja existe um tipo específico, que é a odontogênica, aquela sinusite... aquela que subiu por causa de... Que ascendeu por uma fístula, mas aí da cavidade oral, aí não passou pelo nariz. Não passou pelo nariz, entendi. Mas, em linhas gerais, rinite e rinocinusite. Tá, então a secreção é clara. Se tiver secreção... Espessa, catarral... Pode aí nesse caso o tratamento já muda, né? Daí já é bem diferente, né? Então esses são os sintomas. Então a obstrução nasal, os espirros, a coriza, alguma alteração no olfato, a rinite, ela desencadeia alteração no olfato. A pessoa para de sentir o cheiro, né? Ou para completamente ou diminui a capacidade do olfato, né? Então aquelas pessoas que falam, doutor, eu sinto, não estou mais com aquele olfato tão sensível que eu tinha antes. As pessoas da minha casa precisam me falar, você não está sentindo tal cheiro? E aí quando eu vou buscar mais profundamente, eu capto alguma coisa. Então isso é uma hiposmia, uma diminuição do olfato. Existe a anosmia, que é quando o olfato realmente abole-se. Geralmente, quando acaba o olfato, ele zera, daí a gente já pensa... Mas pode levar isso às rinites alérgicas? Pode levar momentaneamente, na fase de crise, a uma alteração. Assim, crônico. Não, se há um processo crônico mais arrastado, a gente já pensa, já precisa aprofundar a investigação. Geralmente não pode ser outra coisa, não só a rinite, algum tumor da região de bulbo olfatório, enfim, algo mais sério, né? A própria rinocinusite. Mas o prurido também, a coceira no nariz. Né? Aí coça os olhos também, né? Coça as estruturas que têm contiguidade interna ao nariz. Inclusive, geralmente, falando já da dermato, né? Geralmente os pacientes que têm rinite crônica, eles têm olheira. Sim. Eles têm olheiras porque o atrito de estar sempre coçando os olhos, né? Fica inflamado, né? Então, todo o rosto gera... mediadores inflamatórios
que vão envelhecendo também, sabe? Olha, já aí a questão é estética, né? Aí fica mais escuro mesmo. Mas geralmente o prurido, que é a coceira, pode ser tanto nasal quanto ocular, otológico, coça o ouvido. Quem já não viu uma pessoa... Porque na verdade tudo se comunica, né, Alexandre? O nariz comunica com a garganta, com o ouvido, os ouvidos, tudo tem uma com os comunicação olhos, ali, né? Por isso que os sintomas ficam assim, tão floridos, né? As pessoas coçam o palato. Não sei se você já viu, tem pessoas que às vezes você está ao lado e você escuta um som, um movimento estranho, é a língua coçando o palato. Então, assim, tem casos mais avançados. Tem casos mais avançados. O prurido, que é a coceira, é bem comum. Então, assim, uma pessoa que está com esse nariz escorrendo, ela não pode só dizer, se autodiagnosticar como rinite, porque outras situações também podem levar o nariz a escorrer. Tu falou tumores, né? Sim. Alguns tumores no cérebro. Alguns tumores em base de crânio, alguns tumores em cavidades paranasais, no etimoide. E também corpo estranho, né? Eu já vi criança que coloca coisa no nariz, caroço de feijão, milho. Também pode dar escorrer o nariz, né? Pode, só que é interessante. A rinorreia, que é a secreção do corpo estranho, ela é sempre unilateral, ou seja, só do lado que tem o corpo estranho. Que a criança colocou o corpo estranho. E ela, como há uma contaminação local, ela já é espessa, catarral. Então ela não é clarinha. Não é clarinha e ela tem um odor bastante desagradável. Né? Porque está infeccionado. Infecção secundária. Imagina, um feijão é uma matéria orgânica, né, gente? Quando é alguma coisa de metal, acho que é menos mal, né? Aí só uma curiosidade aqui. O que você já tirou do nariz de criança, Alexandre? Nossa, eu às vezes me arrependo por não filmar e ter uma coleção ali, mas assim, coisas incríveis. Pedacinho de EVA, miçanga, pérolazinhas de bordado de roupinha. E semente, tem mesmo? Sementes, arroz, feijão, milho de pipoca, amendoim, fragmentos. Imagina, isso tudo matéria orgânica que entra em decomposição. E aí vai ficar fedendo. Os insetos, né? Os insetos podem adentrar, assim como pode adentrar a orelha. De repente. Sabe o que é relativamente comum aqui em Manaus? As pessoas vão aos sítios e vão dormir nos sítios. Vão passar um final de semana e aí voltam na segunda-feira ou voltam na emergência na clínica porque estava dormindo e entrou alguma coisa, inclusive no nariz, nos ouvidos. E aí os insetos de um modo geral, né? Carapanã, pernilongo, baratinhas, mini baratinhas. Então tu já tirou de tudo. De tudo. E as míases? A míase é larva de mosca, gente. Isso aí eu já tirei também de ferimento de pele. De pele. Não, você imagina no nariz. E couro cabeludo também, mas imagina no nariz, né? No nariz. Quando você faz uma rinoscopia, dá uma olhada lá dentro. Se mexendo, né? Muitos, vários. Nossa, é angustiante. Voltando para a rinite, a gente estava falando sobre os sintomas, fechamos os sintomas. A gente falou de rinite, desses sintomas, desses alérgenos, né? Mas assim, eu estou recordando aqui de outros fatores que podem piorar a rinite, que é fumaça, né? A fumaça... Ela em si pode levar a uma rinite. Nem que a pessoa não tenha uma rinite alérgica. Eu não tenho rinite alérgica, mas eu estava naquele ambiente que nem a gente sofreu aqui, uma época com as queimadas. Setembro e outubro, meses horríveis. Só assim. Isso aí pode me dar uma rinite. Eu não tenho rinite alérgica, mas eu estou nesse ambiente com a fumaça, isso pode inflamar minha mucosa do nariz. Pode inflamar. Você não precisa ser um paciente com história prévia de rinite para desenvolver uma rinite momentânea, sazonal, essa rinite que tem uma relação com situação climática. Ambiental, né? E cigarro? Cigarro, fumaça de cigarro, a mesma coisa. Então, assim, quem tem rinite alérgica mesmo, não é legal de conviver com fumante, porque aquilo vai estar sempre irritando. É assim? Sim, a recomendação? É assim. Na verdade, conviver com fumante ninguém deveria. Ninguém deve, né? Claro, isso. A situação E se possível que ninguém fumasse também, mas ninguém fumasse, que ninguém fosse fumante passivo, isso, né? Porque estudos mostram que o ato do tabagismo de forma passiva desencadeia muita coisa,
enfim. E o mesmo processo, o princípio se aplica à questão da mucosa nasal, né? Ou seja, nesse período da fumaça aqui em Manaus foi terrível. Consultório, assim, sobrecarregou de pacientes. Quem tinha rinite piorava da rinite. Piorava e quem nunca teve passaram a apresentar, né? Congestão, obstrução, espirro, ardência ocular, lacrimejamento, então assim, ressecamento de orofaringe, da garganta. No quarto... Foram dias muito severos ruins. Mesmo. Eu não sei se você se lembra, às vezes no quarto a gente sentia cheiro de fumaça, tudo fechado, mas parece que o ar-condicionado trazia alguma coisa lá de fora. Fumaça. Né? Às vezes a gente acordava com fumaça dentro do quarto. Com cheiro. Nossa, Nós estamos aqui concluindo esse segundo bloco, mas nós vamos voltar. Ainda tem coisa de rinite aqui, né? Um assunto bem extenso, porque um assunto vai puxando o outro, certo? E não esqueçam sempre de... ativar as notificações para você saber que tem novo vídeo do Vida Plena, de curtir, de comentar. Se esse assunto que você está vendo agora sobre as rinites, você acha que interessa alguém que você conhece, então compartilha o link, isso ajuda, né, no engajamento aí do programa. Fiquem com a gente que só um intervalo breve nós já vamos voltar. Muito bem-vindo novamente, nós estamos aqui no terceiro bloco. O assunto de hoje é sobre rinites. Nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Borges. Lembrem de curtir, compartilhar, comentar, enviar esse assunto para alguém que você acha que vai ser interessante, que está precisando sobre esse assunto que nós estamos falando aqui, que são as rinites. Voltando, Alexandre, no último bloco a gente terminou falando um pouco sobre o ambiente, né? Fumaça de cigarro, fumaça de queimada. Aí eu lembrei de perguntar de ti agora sobre os umidificadores de ar para colocar dentro do quarto. Se é uma medida que vale a pena investir, a gente sabe que não é tão barato, né? Então, talvez essa seja uma das perguntas que me fazem com muita frequência no consultório. Doutor, e os umidificadores? Eles são realmente efetivos, eficazes? Vale a pena investir, né? Demandar recursos, enfim. Eu parto do seguinte princípio, e eu explico isso aos pacientes, né? A gente mora numa região extremamente úmida. Então, se não dormíssemos com ar-condicionado, a gente não precisaria de umidificador ambiental. Entendi. Já é suficiente. Só que daí eu pergunto ao paciente, você dorme com ar-condicionado ou com ventilador? 99% dorme com ar-condicionado. Um grupo muito menor, um idoso que não foi acostumado, que tem intolerância, que tem sensibilidade, dorme com ventilador. Então eu digo o seguinte, se você dorme com ventilador, não precisa de umidificador. Porque só a umidade da nossa região, isso ele está falando para a nossa região, né? Localmente, Manaus, Amazonas. Ao norte. Norte, né? E ainda algumas regiões do norte... Isso. Roraima... Não precisa, é outro tipo. Né? Mas aqui, especificamente nessa faixa de umidade. Da floresta. Então, assim, ventilador, não usa umidificador. Se você dorme com ar-condicionado, e aí a maioria, se você acorda com a garganta ressecada, com as vias nasais ressecadas, é interessante você utilizar o umidificador. Então, dormiu com ar-condicionado e tem sintomatologia de ressecamento nas vias aéreas, usa o umidificador. Aí vale a pena. O que o ar-condicionado faz? O condicionador de ar, ele tira a umidade do ambiente. Se você colocar lá fora, no dreno, onde pinga, se você colocar um balde lá, o balde vai amanhecer cheio d'água. Aquela água é a umidade do ambiente que foi removida. Então, um utensílio que reponha a umidade daquele ambiente é interessante. Então, isso para um momento de crise da rinite? Isso para o período mais seco, para o nosso verão, né? E para aqueles pacientes que estão numa crise ali, que estão numa crise alérgica. Se ele está normal, sem crise, não precisa disso. Não precisa, né? Não precisa. Então, assim, o seu organismo pede. Então, ouça o seu organismo, né? Eu digo a eles isso. Percebeu que via aérea está ressecada? Emprega no umidificador. Aí me perguntam outra coisa. Doutor, eu devo colocar olhinhos essenciais, eu devo colocar essências, eu devo colocar alguma coisa para que fique mais agradável, que tenha um cheiro mais agradável, que daí já é uma outra situação, né? Então, eu uso
a gente usa particularmente em casa alguns óleos essenciais no quarto, mas nos difusores, não nos não no umidificador, né? E qual a diferença? Então, é a proporção de névoa. A proporção de névoa. O umidificador, ele vai atingir uma área maior. Muito maior. E aí, às vezes, o cheirinho, a essência, o óleo essencial, enfim, e um adendo, ele precisa ser de boa qualidade, de boa procedência, realmente puro, né? Ele pode ganhar proporções que ele pode, num segundo momento, ser um fator agressor. É isso que eu estava pensando, porque as fragrâncias são... Né? Muitas vezes sensibilizantes. Isso. Você já está com uma mucosa sensibilizada e de repente você vai... Então é melhor colocar só umidificador sem nada, né? Isso, nesse primeiro momento assim, né? Nesse primeiro momento, às vezes um eucalipto, uma essência de eucalipto... Que pode ajudar a desinflamar, assim, tem um desobstruir, descongestionar. Entendi. E aí seria interessante, mas aquela relação, um dia eu vou usar... Uma lavanda, outro dia eu vou usar... Assim. Agradável, eu acho que quem não tem nenhum problema nesse... É ótimo, dá uma relaxada. Relaxa, daí tem todo aquele efeito... Da aromaterapia, né? Mas pode ser um fator que vai piorar a rinite do paciente. Entendi. Então, agora vamos falar sobre tratamento da rinite. A gente já falou um pouco, né? Imunoterapia, até os umidificadores, mas assim, tem tratamento medicamentoso? Então, tem tratamento medicamentoso. A gente divide o tratamento da rinite em utilização de substâncias para um efeito imediato. Para acabar com esse sintoma, que é chato, né? Isso, sintomatologia. Nariz escorrendo. E aí a gente pode utilizar os antistamínicos, que são os antialérgicos, né? E aí tem de gerações diferentes, desde os mais antigos. Que dão sono, né, na gente. Que um dos efeitos colaterais principais é a sonolência, e tem pacientes que ficam que não levantam. Aí tem inclusive tomar cuidado, né, Alexandre? Porque se você cuidado. opera a máquina, se você dirige, opera a máquina, você precisa subir em alturas, né? Seu trabalho, então assim, eu digo... Então não se automedique, né? Porque você não vai saber o que é um antialérgico de primeira e segunda geração. Né? E aí os mais atuais, eles justamente preconizam essa não sedação, não seda, né? Então assim, são bem mais interessantes. Mas os antialérgicos, eles melhoram os espirros, eles melhoram a coriza, né? O prurido, a coceira, né? Tem os descongestionantes que podem... e as medicações da rinite, elas podem ser... E muitas vezes a gente associa orais ou intranasais. Intranasal, né? Tem que passar dentro do nariz. Dentro do nariz. Então a gente falando, já que eu comecei sobre antihistamínico, os antialérgicos, a gente tem antialérgicos orais e tópicos nasais, aqueles que são usados em sprays nasais. Mas são antialérgicos meio antihistamínicos ou são corticoides? Tem antihistamínicos puros, azelastina, são substâncias somente antihistamínicas, mas os mais comuns são os corticoides. Quando está muito irritado, precisa, né? Não tem como desinflamar, né? Às vezes a gente precisa lançar mão da corticoterapia. Até oral, às vezes, né? Até oral. Situação, às vezes o corticoide, o que é? Um anti-inflamatório e um antialérgico potente. Potente, né? Então ele tem um efeito potente e vai... doutor, tem efeitos colaterais. As mulheres, eu não quero engordar, não quero reter líquido, em pouco tempo não tem esse problema, né? Então cuidado do desmame, aquela diminuição de dose, né? Começa com uma dose terapêutica e diminui até cessar, não faz interrupção brusca. Alguns cuidados técnicos que a gente toma, né? Para evitar retenção de líquido, para evitar ganho de peso instantâneo, enfim, breve, né? São longos os tratamentos da rinite? Então, em quanto tempo eu consigo tirar alguém assim de uma crise? Então, a gente programa um tratamento de 10 a 15 dias para crise, e aí a gente lança a mão então dos antihistamínicos orais, tópicos, posso fazer corticoterapia oral e tópica. A maioria dos sprays nasais tem corticoide, e hoje já tem as associações de antihistamínico e corticoide. Então tem spray com somente corticoide, a budesonida, ciclesonida, tem orais que já são associados, e tem locais também que só são antihistamínicos ou antihistamínico com corticoide. E tem os descongestionantes. Os descongestionantes, basicamente pseudoefedrina, essas substâncias que levam a uma vasoconstrição,
Ou seja, fecha vaso. Para abrir canal para o ar, né? Para abrir passagem. Abrir passagem para o ar. Fechou vaso, consequentemente o corneto não vai ser nutrido, menos aporte sanguíneo vai chegar e ele vai retrair. Um problema no futuro, se causando muito. Aí então, vai ampliar. Isso, aí tem os descongestionantes orais e tem as nossas temidas gotas à base de vasoconstritor, que são nominando, né? Para todo mundo, porque todo mundo sabe, Sorine, né? Neosoro, Naridrim. Mas se for só o soro fisiológico, não tem problema, né, Alexandre? Lavagem nasal, carro-chefe no tratamento da rinite. Só soro não tem problema, pode lavar, problema. Né? Interessante é que os tópicos nasais, os vasoconstritores, a gente pode utilizá-los por períodos breves. Curto, para tirar, 5 a 7 dias. Dormir com o nariz entupido, ninguém consegue dormir, né? É muito complicado, né? Então, assim, algo que te faça respirar melhor rápido, e o vasoconstritor, a gotinha isso, né? tem esse efeito. É mágico, né? Só que o que acontece? As pessoas se acostumam com esse efeito tão satisfatório que é da congestão nasal. E não faz o tratamento correto, né? Não faz. Aí só prolonga. Que é aquela mágica. Aí prolongam a utilização do vasoconstritor. Aí você imagina que tem paciente viciado em vasoconstritor. Sim, tem paciente viciado nisso. Doutor, eu ando com vasoconstritor. Na bolsa, no bolso. No bolso, na bolsa, na cabeceira da cama, no trabalho. E eles me relatam, inclusive, que quando percebem que não estão com vasoconstritor por perto, o negócio vem e sai doidamente na madrugada para as farmácias para comprar vasoconstritor. Então é cuidado, né? Cuidado com os vasoconstritores. Eles podem causar uma rinite ou um outro tipo de rinite, a rinite química ou medicamentosa. É porque passa tanto, né, que também irrita, né, a pele por dentro, às vezes eu pego mucosa nasal em carne viva por conta do uso constante. E aí vem a epistaxe, que é o sangramento nasal recorrente, né? Bem complicado. Então tem tratamento medicamentoso. E aí, assim, o paciente saiu da crise. Tem algum remédio para ele fazer, tipo assim, uma manutenção para não ficar tendo crise toda hora? Porque, assim, tem paciente que tem uma crise de vez em quando. Tem uns que tem crise uma seguida da outra, né? Tem substâncias antileucotrienos, tem grupos medicamentosos que têm uma ação de dessensibilização daquela mucosa mais prolongada. O montelukast de sódio é uma dessas substâncias que a gente utiliza depois que tira o paciente da crise, né? Num tratamento de manutenção de 2 a 3 meses. Para ver se diminui a recorrência dessas crises, né? Para ver se as crises ficam mais distantes, mais espaçadas. Eu digo sempre o seguinte, rinite alérgica, até você descobrir qual é o alérgeno sensibilizador, a gente consegue controle. Por exemplo, se é uma rinite desencadeada por um alimento e você detecta qual é o alimento... Tira o alimento, né? Tirou o alimento, não há mais sensibilização, cura-se aquela rinite. E aí, falando de alimento, qual é o alimento que tu mais observa que é desencadeador da rinite? Então... É o leite mesmo? É um dos grandes vilões. O que o leite faz na mucosa nasal? Ele aumenta a produção de muco, ele leva a um aumento da produção de muco e o muco fica mais espesso. Mas dificilmente será eliminado. Só que é interessante que não é a proteína lactose, e sim outras proteínas mais específicas ali. Do leite, né? Do leite. Qual é o nome da proteína? Então... do leite? Caseína? A gente estava falando sobre ela agora, é a caseína. É, que a lactose é tipo um açúcar do leite, né? A lactase é o açúcar, a lactose é a proteína do leite, mas as proteínas do leite geralmente não, as proteínas mais comuns do leite são a lactose, a caseína, a lactoalbumina, a alfa e a beta-globulina. São basicamente essas as 5 proteínas principais que tem no leite. A pessoa fala, eu tenho rinite ao leite e aí é pela proteína lactose. Engano, lactose geralmente dá alergia no trato digestório, intestino, distensão, gases, plenitude, não é essa digestão. Da alergia do nariz, né? A alergia do nariz é a caseína. E a caseína, se você compra um leite sem lactose, a caseína estará lá naquele leite. Então, nesses casos, é tirar o leite. Porque não tem leite sem caseína. Tem uma alternativa, o A2A2. Ah, tá, que é uma vaca diferenciada, É uma né? vaca diferenciada que não produz a caseína. Então, é uma proteína. Então, o que eu digo para os meus pacientes? É um leite mais caro, mas a gente vê nos supermercados. Já disponíveis.
você ter uma ideia, eu que acompanho esse meio rural, já tem fazendas, criatórios que já selecionam e só criam gado, vacas leiteiras A2, justamente que não produzem a caseína. Aí a caseína que é a irritativa para a via aérea. Eu achava superior. que eles retiravam, mas não, ela realmente não produz. É um tipo genético lá de vaca que não produz. Modificação genética que não produz. Outra alternativa é tomar leite vegetal, né? Outra alternativa são os leites vegetais. E muito frequentemente eu recomendo isso, né? Criança que não fica sem leite, então faz uma substituição e aí lança mão dos leites vegetais, o leite de coco, o leite de amêndoa, o leite de arroz, um leite extremamente barato. Leite de aveia, eu uso um bem gostoso. O leite de aveia é acostumar, né, Valquíria? Então, assim, treinar o paladar, né? Treinar o paladar. Vamos voltar um pouquinho sobre as lavagens nasais? Então vamos. Então, eu disse que é o carro-chefe do tratamento, do controle das rinites, das rinossinusites, e não falamos muito sobre a lavagem nasal. Gente, lavagem nasal precisa ser frequente e eu utilizo esse termo. Você precisa lavar o nariz como você escova os dentes. Então, a lavagem nasal ela precisa 3 ser vezes no dia. para todas... Principalmente manhã e noite. Acorda, vai tomar banho, lava nariz. Esse lavar nariz é aquele jato de soro? Ou é aquele que a gente vê as mãezinhas com aquele soro que sai do outro lado da narina? Como é que é? Existem as modalidades de lavagem nasal. Eu digo o seguinte, você precisa lavar o seu nariz. A forma de lavar nariz vai ser melhor para você, é aquela que você melhor se adapta. E aí tem as lavagens com soluções salinas em sprays, só solução salina, soro fisiológica 0,9%, tem vários, tem sprayzinhos para bebê, tem aqueles jatos contínuos, que são aqueles tubos tipo aerosóis de desodorante. Que faz um jato mais forte, né? A gente sente que é um jato mais forte, né? Isso, e tem as lavagens nasais com soro e seringa. Essa da seringa que a gente vê uns bebezinhos limpando, né? Eu mostro pro meu filho, ele diz, dá mais, você vai fazer isso em mim. Olha, Jasmine, com 1 aninho a gente já fazia, porque tu já com meses. Ela pequenininha, ele já grande, ele não vai fazer isso em mim, não. Então, e existe a lavagem hoje, que a gente vê bastante difundida, que é com alto volume. A lavagem com alto volume é aquela das garrafinhas. Que usam garrafinha, né? Isso. Não vou falar sobre marcas, mas as garrafinhas, e você utiliza 240 ml, você imagina, para cada lateral. É que assim, você olha, tem a impressão que você vai se afogar, mas tem um jeito certinho, né, Alexandre? De você posicionar a cabeça que não afoga ninguém, né? Que não afoga ninguém e que não vai pro ouvido, E não vai pro ouvido, porque se for pro ouvido, é mais um problema. Gera-se outro problema, melhora uma coisa e piora outra. Então, eu vejo as mães querendo lavar com grandes volumes em todas as crianças. Doutor, esse menino não deixa, é uma guerra, eu tenho que segurar, o marido tem que vir, e aí nós dois, e o menino chora, esperneia. Eu digo, essa modalidade não é adequada para ele. A criança vai sofrer toda noite para fazer isso? Tem que lavar nariz, né? Mas não é o método ideal. Que não gere tanto estresse assim, né, para a criança. Né? E é muito interessante porque a lavagem nasal, ela tira alérgenos que se depositam nas mucosas, nas vibriças. Desobstrui também, né? Descongestiona, desinflama, então assim, é mandatório. Hoje então, não existe... quem tem rinite alérgica, que sofre de vez em quando com as crises, tu manda rotina. Eu mando todo mundo lavar nariz. Que nem escovar o dente. Eu mando todo mundo lavar nariz. Agora, quem tem rinite, rinocinusite, lava com muito mais frequência. De 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas. Não precisa acordar de madrugada para lavar. Isso vira hábito, e os pacientes que passam a lavar nariz, eles retornam. Vê que vive melhor, né? Que vive melhor. Melhora a qualidade de vida e acaba aderindo, né? Quando a gente melhora a qualidade de vida, a gente adere mais ao tratamento. É verdade. Estamos de tratamento medicamentoso. Val, olha o nosso tempo. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o programa, né? Foi muito legal o bate-papo. E a gente pode pensar em outros momentos para falarmos também sobre outras patologias de vias aéreas superiores. Muito agradável estar com você, dividir esse estúdio com você. E muito obrigado, boa noite a todos, boa noite aos nossos telespectadores e até o próximo Vida Plena. Boa noite.